Olá, sejam bem-vindos ao CNX Online, o podcast onde desvendamos os bastidores do empreendedorismo de alto impacto. Eu sou Marcos Guimarães, estou aqui com o Osmar Lage, meu sócio, e vamos falar hoje sobre um mercado que movimenta bilhões e transforma as cidades inteiras, o mercado de shopping centers. O nosso convidado de hoje é uma das maiores autoridades no setor no Brasil. CEO do grupo AM Malls, que atua há mais de 28 anos na gestão, comercialização e desenvolvimento de shoppings em todo o país. Antônio Mamed, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. E eu vou deixar a primeira pergunta para Marcos Guimarães. Amigo já de bons tempos aí, né? Eu falo que a gente não fica de cabelo branco à toa, né, Mamed? É verdade. Mas, enfim, seja muito bem-vindo aí. Eu queria escutar um pouquinho de toda a tua experiência, a tua trajetória, né? O que foi o Antônio Mamed durante esse ciclo todo aí da sua existência? Como é que ele começou lá atrás? Conta um pouquinho dessa história, que talvez tenha coisa que eu não saiba lá também, hein? Com certeza. Quero agradecer a vocês pelo convite, essa oportunidade de falar um pouco do grupo AM Malls, contar minha história, minha trajetória na área de shopping center, né? E esse momento atual nosso, tá? Eu ingressei na área de shopping center em 1991, dando consultoria jurídica, porque os contratos de shopping center são contratos atípicos, né? Então, na época, a Shopping Invest era uma líder de mercado e prestava serviço para todos os outros grandes empreendedores de shopping center. Então, nós tínhamos projeto em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E a turma ficava, cada diretor tomava conta de um projeto. E nós tínhamos lá uma composição dentro da empresa, que nós batíamos a meta, né? Do mês, e toda a meta do mês nós tínhamos uma bonificação muito boa. Então ficava uma guerra entre a gente ali, aquela coisa toda de um cobrar o outro, as questões pendentes, para quando chegasse no dia do fechamento nós termos lá as nossas metas garantidas, né? Então era uma competição muito bacana. A Shopping Invest para mim foi uma escola, né? Eu agradeço muito ao Paul Duval. É um americano que veio para o Brasil, contratado para dar consultoria em 1976. Uau! Né? Depois fundou, juntamente com o falecido Sérgio Carvalho, a empresa chamada Âncora. E depois a Shopping Invest em 1981, onde eles fizeram o Iguatemi Porto Alegre. Né? E depois eu tive a felicidade, em 1990 e alguma coisa, ir para Porto Alegre para fazer a primeira grande expansão do Iguatemi Porto Alegre, que é um sucesso, lá na Chácara das Pedras, enfim. E lá nessa período nós fizemos também o Shopping Moinhos, enfim, e vimos outros projetos por lá, Caxias, Iguatemi Caxias. Foi um período muito bom, né? E depois ali nós fizemos outros projetos, fizemos o Grande Rio aqui no Rio, São Paulo Marketplace. Eu acho que, fazendo um parênteses, acho que foi no Grande Rio que a gente se conheceu, foi muito faz tempo, atrás, né? 1995. Né? Não fala. Vai entregar a nossa idade. Entrega. 1995. E o Grande Rio foi um case de sucesso, né? Porque o falecido do Arthur Senda, né? Que eu tenho uma estima enorme por ele. Ele buscou parceiros desde 89, 90 para fazer esse projeto, que na verdade era o depósito das Sendas, lá em cima da colina, né? Exato. E depois em 93 ele conseguiu fazer uma sociedade com o Renato Rick, que era o dono da Nacional Iguatemi, que o pai do Renato tinha morrido em 89, então era o grande desafio do Renato, de fazer o shopping. Não era uma localização privilegiada, mas o custo do negócio operacional foi muito bom, porque era o primeiro shopping lá da Baixada, né? O primeiro, vírgula, né? Porque o Grande Rio foi o Rio Villas, né? Que nós estamos falando há pouco. Sim. Ele foi inaugurado em 94. Né? E não foi... O Grande Rio é de 95. 95, novembro de 95. Né? E o Rio Villas foi inaugurado por empresários locais em 94. Então foi um grande desafio, foi um desafio enorme, porque a Baixada não tinha um shopping center, né, do porte do Grande Rio. Ali
era um grande galpão das Sendas, então foi transformado num empreendimento, onde o Bom Marché e a loja de materiais da Senda, agora eu esqueci o nome, né? Tinha uma loja de materiais de construção também. Era C&C? É Não, C&C? C&C não, Não, não. C&C não. Não, Mas a Sendas tinha, sim. tinha uma loja de materiais Tinha de uma loja de construção. materiais de E construção. naquela época eram hipermercados, né? Então o Bom Marché tinha 9.900 metros no shopping. Na verdade, entre aspas, uma grande galeria com a ancoragem de um hipermercado. Uhum. E houve uma dificuldade enorme, né? Uma dificuldade enorme. Tem umas coisas assim, super engraçadas, né? Na área de shopping center, porque eu tinha ido lá para o Grande Rio para resolver uma questão ou participar de uma reunião de prestação de contas, na época da construção do shopping, né? E veio um rapaz que era da aeronáutica, acho que era oficial da aeronáutica, de chinelo, de dedo e calção, camiseta, coisa e tal. E aí, pô, queria entender um pouquinho dessa história de shopping center, não sei o que, lá. Eu expliquei a ele, né? Tava sozinho. Aí comecei a explicar para ele a questão do shopping center, aquela coisa toda. E ele pensou que era para comprar uma loja. Eu falei, não, não, não. Lojas aqui são locadas, né? Justamente para ter o controle de mix. Mix é a variedade que você tem que ter das lojas do shopping, né? E aí, na época, eu empregava a expressão tenant mix, aquela coisa toda. Aí ele, o que explica? Eu explicava para ele. E no final das contas, ele falou, pô, eu queria pegar uma loja para minha esposa. Como é que eu faço? Aí eu fui lá na mesa lá da menina da recepção, fui lá, peguei um formulário de proposta, falei, tem que fazer um formulário de proposta. Como bom negociador que você foi, né? Formulário de proposta. Eu falei assim, né? Eu falei, agora tem que deixar o cheque tem que deixar o cheque do sinal, de CDU, né? Res Perata, né? Isso. Ele, pô, tem um cheque lá no carro. Eu falei, tem que ir lá pegar, senão não vale a pena para levar para o comitê. Aí ele foi lá, pegou o talão de cheque, fez o cheque de sinal, um case de sucesso, né? Fez o cheque de sinal, e aí eu mandei tirar cópia, tudo, para dar os recibos para ele lá do cheque, né? Cheque, referência, enfim, aquelas coisas todas. E ele foi embora. Aí ele me ligou, né? Ligou para o escritório. Pô, minha mulher queria dar um pulo lá para conversar contigo, que ela quer mais informações, aquela coisa toda. E aí, muito engraçado, porque ela virou e falou, pô, eu queria te conhecer, pô. Meu marido saiu de casa para comprar um pão. E voltou com a loja do cheque. E voltou com a loja, né? E era a primeira loja dela, né? Tinha um casal de filhos, a menina é super responsável, assim, família, né? Parceira do marido dela. E aí ela foi, outro fato interessante com um casal, né? Que ela foi na frente da loja dela, ela botou o símbolo masculino e feminino, né, que era uma loja unissex. E aí, pô, a gente morria de rir depois, né? Depois eu passei a conhecer o casal um pouco mais, enfim, viramos amigos e tudo mais. Ele fechou lá, um pessoal dele, conhecidos, né? Fecharam outra loja lá. E a gente morria de rir porque tinha o símbolo masculino e feminino. Então, tinham pessoas que antes de entrar na loja, arriava um pouquinho, batia, dava 3 toques assim nos símbolos e se benzia, achando que era alguma coisa de macumba, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí depois dali, pela Shopping Invest, né, nós prestamos serviço para Brasília, Paulo Otávio, fizemos lá 2 empreendimentos para ele, o São Paulo Marketplace, Aracaju, participamos lá de projeto em Aracaju, Rio Grande do Sul, enfim, vimos um projeto em Guatemi, Santa Catarina, que era uma concessionária de automóveis, que havia contratado para fazer todo o planejamento, desenvolvimento, comercialização do shopping, e acabou que nós aproximamos o pessoal do La Fonte, à época, né? Hoje é em Guatemi, empresa de shopping center, aproximamos lá, o povo aproximou e o pessoal comprou o projeto, né? E instalou lá o Iguatemi, Florianópolis. Legal. Mas fizemos muita coisa, né? Fizemos, nessa época, com a Shopping Invest, era líder de mercado e teve uma ocasião, acho que em 98, 99, por aí, eu tinha insistido com o Paul, que nós não fazíamos administração de shopping center. Então, eu tinha insistido com ele, porque nós éramos dominantes no mercado
insistido para entrar com a administração, Uhum. né? E era um portfólio que dava uma direcionado nas coisas dele, né? Sim, Ele sim. eu faço bem o planejamento, desenvolvimento e a comercialização, não vou entrar em outro ramo, deixa aí para quem quiser entrar e tudo mais. Foi quando surgiram outras empresas, acho que a D também surgiu por esse período aí, eu acho Sim. que é uma líder de mercado, né? Uhum. E aí acabou que, com o advento do Plano Real em 94, a moeda se estabilizou, as empresas que, na minha opinião, deveriam ter se juntado e criado uma grande empresa de shopping center, isso era a minha visão, Uhum. acabou que cada uma foi para o seu lado, né? É. Então, a La Fonte foi para o lado dela, buscando os empreendimentos, a Multiplan nunca participou desse pool, Uhum. né? Louvor ao Zé Isaac Pérez, que manteve a filosofia dele lá, fazendo in-house, todos os serviços ele mesmo, a Multiplan mesmo faz dentro de casa. Mas as outras começaram a dissipar, né? Cada uma para um lado, depois começaram as empresas, né? Elas começaram a adotar esse critério que a Multiplan já fazia desde 81 lá. Começou a contratar os executivos e os executivos faziam esse trabalho de planejamento, desenvolvimento, baseado nas pesquisas e tudo mais. Então, a Shopping Invest começou a perder a posição dela de líder de mercado nesse tipo de serviço. E em 2001, 2002, eu conversei com o povo, falei, pô, eu acho que eu vou, meu voo solo, né? Uhum. Meu voo Se solo. aventurar aí. Era a nossa próxima pergunta. Como é que era como é que foi essa transição aí de Shopping Invest para a M Malls? Não, a EME eu fundei em 18 de agosto de 95, Tá. né? Porque a Shopping Invest era detentora do contrato e subcontratava as outras empresas para prestar o serviço. Então, tinha o contrato mãe e os contratos dos outros prestadores de serviço. Mas 2002 foi quando eu falei, pô, eu vou tocar minha vida, porque eu tenho experiência suficiente, né? Enfim, sou conhecido no mercado. E essa ruptura foi, assim, muito difícil, né? Porque eu Decisão. tinha um carinho muito grande pelo Paul e era recíproca, era verdadeira, né? Uhum. Sim. Então fui maturando, e 2002, 2003 já tinha comunicado a ele, aí acabei, eu falei, olha, não dá mais, eu vou tocar a minha vida. E, enfim, o Paul tentou de uma forma ou outra não deixar que eu saísse, né, do pool das empresas que prestavam Sim. serviço, mas eu falei, pô, é uma decisão, estou indo embora, vou em frente. E aí o Paul, né, me chamou na sala dele, começamos a conversar, ele falou, ó, de todos, vou falar uma besteira aqui, os caras vão ficar meio pau da vida comigo. E aí ele me chamou, em particular, falou, ó, de todos que estão aqui, eu vejo em você, assim, o cara que é diferenciado demais. Disparado. Diferenciado demais. Sim. E eu não tenho dúvidas que você vai buscar o teu caminho e vai embora. Né? Nunca desista, toca em frente aí. Legal. Uhum. E eu fiquei assim com aquele conselho dele, muito gratificado, porque o Paul foi para mim um camarada que, pô, profissionalmente, o cara me abraçou e me conduziu na área de shopping, né? Da forma que, porra, da experiência dele dos Estados Unidos, trazia a experiência dele para cá. Então nós andávamos assim há alguns anos luzes, né, dos outros grupos, porque o povo vinha e falava, tá acontecendo isso e isso nos Estados Unidos, isso aqui vai acontecer agora. Vai acontecer isso assim, 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 porque as empresas estão fazendo isso. E pô, os anos passaram, as coisas que ele falava naquela época a gente via em loco acontecer ali, Uhum. né? E aí foi muito bacana, porque a própria empresa, depois nós fizemos os cursos, fomos para os Estados Unidos, visitar shopping center, visitar a estrutura operacional, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. Você tem os shoppings regionais, tem os shoppings dos outlets americanos, mas tem muitos strip malls, né? Sim, Então sim. tem um ao lado do outro, competindo com o outro. Então
tinha que chegar num acordo ali, eu sou bom nisso aqui, você é bom, vamos completar, fazer uma... Sim. Né? E a gente, dentro da empresa, toda terça-feira nós estudamos esses cases de sucesso e de coisas que a gente via que estavam errados, que iam ser fracassados no futuro, né? Então era assim uma empresa muito bacana, porque não era só prestar o serviço, né? Era entender bem da indústria, né? Tem um fato interessante do Paul também, que quando eu fui para a Shopping Invest, a empatia foi tão grande, né? Que ele, porra, foi lá na sala dele, porra, pegou lá a biblioteca dele de livro, me deu um monte de livro, falou, porra, pega esse livro, porra, dá uma lida. Isso foi uma terça-feira, né? Aí na próxima terça-feira tu vem pra gente bater um papo sobre isso. Eu falei, pô, Sacanagem, né? eu peguei aquele monte de livro, mas assim, jovem, né? E eu queria, porra, abraçar aquilo, Sim. como eu abracei. E eu fui para casa, me trancava no quarto e começava a ler, anotando, fazendo resumos, fazendo. E, cara, cheguei lá na terça-feira e ele aí, conseguiu ler. Eu falei, ó, lê tudo. Ele coordenou. Até onde eu consegui, onde foi eu bem. consegui, foi bem. Mas aí ali virou o shopping virou para mim assim, um motivo de muito orgulho, né? Porque eu cada dia mais me aprimorava com relação a shopping center, né? A Bryce era no Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda, no Sim. 52, no nono andar. Eu ia mais cedo, a Bryce abria 9 horas da manhã, eu ficava mais cedo lá, ia para a biblioteca, pegava lá os congressos, seminários, que antigamente era tudo manuscrito, né? E lia o que o Sérgio Carvalho pensava em determinado assunto, o que o Renato Rick pensava em Muito aprendizado, Então, para mim, o Renato se escutar, ele vai até rir um pouco, né? Porque eu ia para as reuniões de comitê e em determinados assuntos era aquilo que o Renato, numa palestra dele, numa participação de um congresso, seminário, e externava ali. Abria aspas e via. Aí ele, caiu o caso na mesa, assim. Aí eu ia falando, eu acho que isso assim, 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 por causa disso, assim, assim, assim. Aí ele, tá vendo? É isso mesmo. Agora, então usava Valério, esses artifícios. o grupo AM Malls, né, já tem uma vivência gigante aí, né? Logicamente, você por trás de tudo isso, ou na frente de tudo isso, melhor, né? Como é que você hoje, como grupo AM Malls, se posiciona também, né, trazendo um pouquinho para a realidade de hoje? Porque se você pegar em termos de números, eu estava dando uma olhada, eu acho que hoje você tem em torno de 648, 645 a 650 shopping centers, né, aberto, de acordo com a Abras, né? E assim, presentes em mais de 240 municípios aí. Grande parte disso, logicamente, é São Paulo. Acho que 30% se concentra muito no estado de São Paulo. Mas como é que a AM Malls vê tudo isso? Como é que ela atua? Qual é a estratégia de vocês hoje para acompanhar tudo isso? Porque você vê sinergia de grandes grupos, né? Você vê uma interatividade, na verdade, no concorrente que não é concorrente, que acaba trabalhando junto, né? Você trabalha com toda essa questão de administração, comercialização. Explica um pouco disso para a gente, passando a tua experiência aí. Boa pergunta. Então, aí prosseguindo assim na questão do grupo AM Malls, né? Então, 2005, né? O grupo foi contratado pela já Nacional Iguatemi, que ela fez uma fusão em 24 de dezembro, se eu não me engano, mas acho que foi essa data, 24 de dezembro de 2004 com a GGP, que era a segunda maior empresa de shopping center do mundo. Aí houve a fusão, surgiu a Allianz, né? E aí eu fui convidado para participar da nova empresa, né? Da Allianz. E fui responsável pela parte de comercialização dos 8 shoppings da Allianz no Rio. Então, nós que montamos a estrutura comercial da Allianz nesse período todo. Eu andava com um comitê dentro do meu carro, na mala do meu carro. Então, as propostas chegavam, eu ia para o Leblon, pegava tudo, e aí saía para fazer comitês aí
Via Parque, porra, tinha o Santa Cruz, tinha o Passeio Shopping, Grande Rio e por aí afora. Depois montamos uma estrutura lá no aqueles prédios office lá do Via Parque. Tá. Alugamos uma sala lá e começamos a montar uma estrutura legal. Aí eu trouxe o Edmilson, que era da Shopping Invest, contratei o Edmilson. O Edmilson está até hoje na Alus, né, nesse departamento de análise de proposta. É um camarada espetacular. E aí eu fiquei nesse período aí, que era um período até confortável para mim, porque eu não viajava. Então, final de semana eu estava sempre em Guapi, com a família, aquela coisa toda. Foi um período bacana, apesar de segunda a sexta ser bastante exaustivo, né? Que o shopping era distante um do outro. Mas foi um período tranquilo, próximo à família ali. E aí, em 2006, tem que voltar um pouquinho passado. Em 1999, morre o Donald Stewart, né? E aí eles começaram a discutir a sucessão do Donald. A Ecisa, né? Era a maior empresa de shopping center do país. Começaram a discutir a sucessão. Paulo Stewart monta a Safir em 2002. Lembro. Né? E depois, em 2005, a família resolveu vender a Ecisa para BR Malls, que foi fundada em 2005. E no momento seguinte, a Safir, que administrava alguns shoppings da Ecisa, perdeu todos os contratos. Em 2006, o Paulo me convidou para ser sócio dele na Safir. Né? E eu estava bem na Allianz, mas aquele espírito de empreendedor, aquela coisa toda, me fez enxergar além disso. Né? Eu podia ter ficado quietinho lá na Allianz, feito meu trabalho, aquela coisa toda. Zona de conforto. Tanto é que o camarada que assumiu minha posição na Allianz, ele veio para conversar comigo depois, que eu deixei tudo montado. A estrutura comercial toda ficou toda ela montadinha, de comitês e tudo mais. Mas por que você saiu? Aí depois eu falei, nem eu sei. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Que o Paulo é um cara encantador também, um cara super inteligente, acima da média. Então nós começamos a conversar e aí ele me ligou, estava no Pátio Norte Shopping lá, recém-inaugurado. Eu falei, velho, vamos pra cá. Aí em frente a Pão de Queijo, sentamos ali num banquinho ali, próximo ao Pão de Queijo, aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, uma empresa, aquela coisa toda, você é maior, vamos reconstruir tudo, vamos fazer... Né? E eu saí dali empolgado, eu falei, não, deixa eu analisar e te dou a posição. Aí fui embora para casa, eu falei, vou aceitar, vou tocar, um desafio espetacular, e acabei aceitando o desafio de ir para Safir. Aí cheguei lá, e aí tem uma piada boa, né? Porque tem uma piada do político, né? Não sei se vocês conhecem, que o político morreu. Você vai contar agora. Muita gente não conhece. O político morreu, e aí chegou lá em cima, lá, o camarada falou, e aí? Aqui é o céu, mas tem lá embaixo lá, né? A política lá de baixo lá, e você tem que Era São Pedro. resolver. Era São Pedro. Aí tem que resolver aí. Você quer ficar, você pode escolher, pode ficar com a gente, pode descer, coisa e tal. Aí ele olhou assim a porta, aquela tranquilidade, né? Aquele jardim, aquela coisa toda, e ele falou, para não ter dúvida, né? Para eu não me arrepender, deixa eu conhecer a parte de baixo. E aí foi lá para conhecer a parte de baixo. Aí chegou lá, o camarada recebeu ele com festa, uísque, charuto, e tudo mais. Aí falou, aí subiu, e aí, decidiu? Ele falou, olha só, eu acho que lá embaixo tem um pouquinho mais a ver comigo, né? Mais agitado. Mais agitado, faz parte um pouquinho da minha rotina, da minha vida, né? E aí ele falou, então a sua escolha não tem mais volta. Escolheu, você vai. Aí o sujeito foi, desceu, quando abriu a porta, aí já chicotada, fogo, aquela... Ele, mas eu cheguei ainda há pouco, estava aqui ainda há pouco, tinha charuto, uísque, aquilo era campanha, agora é a realidade. Né? Bem isso. Então, foi mais... Exato. Você não vai ficar me pau da vida,
Mas foi mais ou menos isso, né? E aí, pô, vamos construir, vamos fazer, vamos acontecer. E eu falei, vamos embora. Aí topei, falei, pô, um desafio bacana, aquilo que eu quero na vida mesmo, né? E aí, quando eu cheguei, não era bem isso, né? Porque, infelizmente, a Safi tinha perdido os contratos dele, de administração do Shopping Center Recife, outros tantos, né? Que davam uma receita legal. Estava na fase de discussão ainda, de inventário ainda, aquelas coisas todas, não tinha recebido. E essa Safi passava por um momento difícil, né? E aí eu fui catar os contratos que estavam de lados e não prestavam serviço para empresas que pediram, de certa forma, assessoria da Safir na época e, pô, os contratos não foram assinados e não foram seguiram adiante. Aí nesses contratos que estavam engavetados lá, eu achei shopping Beira-Mar lá em Santa Catarina e tudo mais, enfim. E aí eu fui com a cara e com a coragem para lá. Era o Valtinho Queires, era o Scherler, porra, tinha o pessoal o Rodrigo, o Cassol, porra, que eram sócios do shopping. E aí marcaram um comitê lá para eu ir para lá com a cara e a coragem. Aí eu fui falando, não sei o que podíamos fazer, assessoria, aquela coisa toda. Aí, e o que você garante? Vocês assinaram o contrato com a gente aqui e sumiram, não sei o quê. Não, eu falei, não, vou trazer uma pessoa, vou colocar aqui agora, vou assumir aqui, vir para cá prestar, vou fazer o diagnóstico, vou fazer... Enfim, ganhei a simpatia deles. Legal. E assumimos novamente o contrato. E começou a dar receita de novo para a Safir. E aí, no momento seguinte, surgiu uma oportunidade com aquela área toda de Deodoro, Autódromo Internacional, enfim, requalificação daquela região toda, surgiu lá uma área em Deodoro. Nós estudamos um projeto, o governador, na época, era o Cabral, falou que tudo aquilo ia acontecer, enfim, inclusive participou lá de 2, 3 eventos lá, acho que 2 ou 3 eventos lá com a gente no shopping lá, garantindo tudo o que ia acontecer. Fizemos um primeiro negócio com a Prosperity, que era de São Paulo, né, que era o Maxi Lima, que tinha à frente. Conseguimos inaugurar o shopping, foi um case de sucesso, 98% dos contratos assinados. Pô, sensacional. Com boas marcas, um local degradado, né? Tinha aquela operação do Rio aí, e corria o boato, né? A gente não sabia, mas o boato que tinha é que os traficantes das outras favelas fugiram das comunidades, estavam lá na favela das Pedrinhas, lá atrás, né? E malocado lá atrás, né? Malocado é o termo que os caras usavam lá, eu repeti aqui. E, inclusive, assim, às vezes o motorista falava assim, não quer passar por lá, passa por lá. Não tem problema não, eu pisco farol, eu falei, tá louco. Rapaz. Em Deodoro. Vamos lá, em Deodoro. Ô, Sandra, se você vê alguma coisa aqui que não pode falar, pode cortar, tá? Tá divertido, né? Tá divertido. E, enfim, fizemos shopping, inauguramos shopping, nada daquilo aconteceu. Né? Uma área muito pobre, muito degradada. E as marcas qualificadas que foram para lá começaram a sair do shopping, né? Porque não tinha público alvo para eles ali. E eles deram uma reformulada no shopping, né? Depois disso, a Prosperitas, o Maxi Lima saiu da Prosperitas, fundou a HSI, Hemisfério Sul Investimento. Nós tínhamos 5 propostas na mesa de joint venture, né? Canadense, americana, enfim, e mais duas outras empresas. Mas como nós já havíamos feito um negócio com o Max e o relacionamento era muito bom, optamos por dar continuidade na relação com o Max, da HSI, e fizemos a joint venture Safi, HSI, Safi cuidando da parte de shopping center e negócios imobiliários. E aí eu comecei a viajar direto, porque o padrão da HSI na época, né, era ver a oportunidade através do retorno do capital investido, né? Então o Max saía, parece Midas, aquele cara, ia lá, buscava o fundo 1, o fundo 2, 200 e poucos milhões, 300 e poucos milhões, 400 milhões. E, porra, tem gente que tem essa capacidade. O cara ia lá, pô, vamos fazer um fundo, quanto precisa? 300 milhões. Saía lá, buscava 300 milhões. Mas o que ocorria era naquela época do boom, mata-mata, né? As empresas comprando negócios pra caramba, R-Mall liderando, fazendo, gastando, comprando. E
E aí acabou, a HSE optou por pegar uma oportunidade no Acre, pegou uma outra oportunidade em Manaus, Via Norte Manaus, pegou lá em Boa Vista e Patricianê, e estudando outros projetos. Então, só vivia dentro de avião. Às vezes eu chegava em casa sexta-feira, à noite, criança pequena, doido para dormir, pelo menos 15 horas, e as crianças correndo de um lado para o outro, aquela Sem coisa toda. condições. E às vezes eu tinha que ir embora no domingo, porque tinha comitê 8 horas da manhã em Manaus. Então, uma fase, assim, lucrativa financeiramente, mas uma Bem fase desgastante. bem desgastante. Aí chegou 14 e eu falei, pô, não aguento, né? Enfim. Aí eu tomei uma decisão, aí, pô, saí, e aí eu comecei a planejar a empresa para crescer de forma orgânica, né? E aí foi oferecido esse projeto do América na época lá, que eles iam legal. fazer uma licitação, aquela coisa toda. E eu falei, pô, não vou entrar, porque eu não tenho capital para fazer, enfim. Porra, BR Malls, Allianz, Grandes players. ABL, né, por trás lá, um grande investidor, mas eu falei, pô, não. Mas aí quando eu comecei a pegar lá o documento todo lá, que o América disponibilizou, eu notei o seguinte, pô, falei, pô, eu tive do outro lado da mesa, pô. Pô, o cara vai Sim. pegar, vai analisar a oportunidade, vai fazer, aí leva para o comitê, aí o comitê vai, decide, monta uma proposta terra arrasada, e, pô, tem empresas que não trabalham com clubes de futebol, né? Sim. Então, pô, tinha lá as posições todas e a demora, e o América precisava de fôlego, né? O América precisava de fôlego. E eu falei, pô, acho que dá. Aí começamos a acreditar, entramos no processo e saímos vitoriosos do processo. Legal. E aí, a partir dali, começamos a desvendar os problemas do clube, né? O espaço, nós tivemos que recorrer ao poder público para fazer uma mudança na legislação. Isso demorou aí 2 anos e pouco. Caramba. Fizemos o projeto que o antigo presidente Léo Almada pediu, projeto dos sonhos, que era uma torre de escritório, hotel e tudo mais. Sim. Esse projeto nós investimos bem nesse projeto. Esse projeto demorou exatamente 15 segundos na apresentação. Vamos apresentar lá no comitê da prefeitura. A secretária era a Madalena. Quando olhou o projeto, já balançou a cabeça e falou: não pode, isso aí não vai passar. Não vai passar, pode parar. Aí fechamos tudo. O Eduardo, na época, né, o jeitão dele, foi ela que manda, aquela coisa toda, tem que refazer o projeto. Aí começamos a desenhar o projeto a 4 mãos com ela. Tá. Né? E esse projeto foi aprovado em 2017, já com esse perfil aí desse projeto novo. Sim. A partir dali, uma enxurrada, que aí foi divulgado nos principais meios de comunicação, né? Shopping no América, uma enxurrada de processos trabalhistas. Para quem não sabe, esse shopping lá no América é onde era a sede social do do América, clube, Rua Campos Salles, na 118. Tijuca, na Rua Isso. Campos Salles, 118. que era uma sede bacana, tinha um teatro bonito, era uma sede bem legal. Está tudo deteriorado já, né? Tava até com exatamente. na época lá, o Léo Almada, né? Foi sábio, né? Interditou a sede porque tinha rachaduras, tinha vazamentos, tinha risco de acontecer algum problema lá se botasse o clube para funcionar, a sede social para funcionar, podia ter problemas lá com acidentes com os associados, né? Então ele fez uma vistoria com a Defesa Civil interditou o prédio, né? Enfim, agora a localização é espetacular, né? Uma área Campos nobre do Salles, bairro. pô, Uma área nobre do 2 bairro. minutos a pé da estação Da Afonso Pena ali. Afonso Pena. Tem o concorrente lá, o Tijuca, que, pô, a região toda tem uma demanda qualificada de 8 bilhões, 600 milhões de reais. Sim. O Tijuca, a última informação que eu tive, consegue só abocanhar dessa demanda qualificada 18,9%. Muito pouco. Tem um faturamento enorme, abre as portas, pô, o público está todo
Então, foi um prédio que foi adaptado para shopping também. Ah, Nosso projeto lá do Eduardo Mondolfo, é um cara que já tem experiência na área de shopping center, já projetou 65 shoppings no Brasil, enfim. Tem a área de lifestyle, onde tem os restaurantes abertos, enfim, tem assim, o shopping está muito bem projetado, né? E a partir dali, contando a história do shopping ainda, vieram uma enxurrada de ações, tanto de trabalhista como de tributos devidos, aquela coisa toda, purgando mora direto, toda hora purgando mora. Eu falei, meu Deus, onde eu fui me meter, aquela coisa toda. Acabou que conseguimos entrar no Profut e no ato trabalhista. legal. E aí começamos a fazer a composição da dívida toda. Em 2019, nós demos entrada na prefeitura, 180 dias aprovamos o projeto. Tínhamos um investidor já ajustado, claro, sobre determinadas solicitações, né, de tantos por cento da BL locada, condições de resultado financeiro, uma série de coisas. Mas já tínhamos já ajustado um investidor e data provável de inauguração já. Foi quando veio a pandemia, em 20. O mercado tinha inaugurado alguns shoppings, né, recentes, greenfields, que ainda estavam em fase de maturação. O mercado todo, o varejo ficou ruim demais, né? 2020, 2021, foi começar a se recuperar em 2023, né? E as empresas estavam aí endividadas com shoppings novos, não queriam saber de greenfield, não, nem morrendo, quero saber de greenfield. E nós passamos um período ruim com essa questão de mercado, apesar de ter hoje, não tenho dúvidas, que é o melhor projeto greenfield do Brasil. Não existe. Legal. Por demanda qualificada, Muito posicionamento, por localização, não tenho dúvidas sobre isso. Né? Ninguém tem dúvida. Quem tem de shopping center, Bacana. Legal. tem 4 vias, 2 de saída, 2 entradas da Tijuca, 52 linhas de ônibus que passam Sim, ali é um ali local. na Gonçalves Crespo. Facilidade, aí a nossa área de influência aumenta, porque a zona portuária está crescendo bastante. A gente tem possibilidade de fazer um bom trabalho devido ao metrô, alcançar até pessoas além do Estácio, centro da Verdade. cidade. É uma zona Olha, residencial bem uma densa, zona, né? a população total dali da Tijuca, ali da Grande Tijuca, aumentou, foi para 630 mil habitantes. Pois é. Então são números assim fantásticos. E só tem 2 shops, tem um Andaraí, tem o da Tijuca, Sim. e tem o nosso projeto lá. Então a fase hoje do projeto, a gente está no processo de reaprovação, porque nós tivemos que dar entrada de novo na prefeitura, tivemos que readequar o projeto para a legislação atual dos bombeiros, né? Então a legislação mudou. Se eu não me engano, hoje a área de escape para cada 100 pessoas tem que ter 1 metro de largura. Então, nossos cinemas no terceiro andar tem capacidade para 1.100 pessoas, além do clube. Né? Então, a gente tem um cálculo lá, um cálculo de ponderação lá, que ele tem que ter tantos de larguras, escadas, aquela coisa toda. Nós fomos lá, adequamos o projeto, levamos à prefeitura para aprovação, entramos no processo de discussão. Nesse intervalo de tempo, descobrimos que o registro foi feito errado. Né? A nossa área lá tem 18.076 metros quadrados e no registro estava 23, quase 24. A gente tivemos que parar o processo, pedir para a prefeitura retificar o projeto via administrativa, aí demorou um período enorme, tivemos ganho de causa, aí pegamos o registro agora para dar entrada de novo na prefeitura e tudo mais. E hoje, graças a Deus, a prefeitura, através do Gustavo Guerrante, lá, que é o secretário do urbanismo, entende da importância do projeto, de geração de empregos, de mudança da região Sem ali, dúvida, coisa e tal. Um camarada novo, assim, uma visão muito bacana, e até agradecer a ele pela maneira que ele recebeu lá a nossa equipe, Ótimo. a prioridade que ele vem dando lá para resolver essa questão, para aprovar o projeto, para que a gente possa, então, voltar à mesa com o nosso
nosso pessoal do fundo, né? Que é uma das etapas de exigência da conclusão do negócio é essa aí. Não tenho nada ainda concreto ainda, de forma concreta assinada, mas já existe já um encaminhamento Ótimo. Tá bem encaminhado. Tá bem A região encaminhado. lá merece. A região Bem merece. encaminhado. Acho que o povo da Tijuca está tão Claro. ávido da questão do shopping, Sim, e sim. quando for anunciado realmente a construção, o povo vai vibrar lá. Mas isso ainda tem etapa, né? Etapas, né? A gente tem que concluir primeiro a etapa exigida pelo fundo, depois comunicar a América, tentar com a América, resolver as questões todas, aí depois sim partir para a imprensa para divulgar. Não posso falar nada antes de ter essa anuência, né? Do Fica América. a nossa torcida. Que eu acho até que não sou eu que tenho que divulgar, eu acho que o Romário, que depois, como presidente do clube, ele que tem que falar que superou, enfim, mas acho que tá próximo, né? Bacana. Que bom. Tá. E a questão, falando um pouquinho, voltando um pouquinho atrás, hoje o shopping, na verdade, eles têm um faturamento aí, eu falo que o levantamento que eu vi também, ele mostrava mais de 198 bi de faturamento anual, considerando todos os principais shoppings e tudo mais. Com a pandemia, eu acho que teve uma queda muito grande, né? Todo mundo teve que se reinventar e o shopping também. E chegou até na época a se dizer, poxa, será que o shopping vai continuar a existir, né? Veio algumas coisas... Começa o negócio de e-commerce, compra online. O e-commerce. Como é que você vê tudo isso hoje, né? Porque o shopping também ele tem desafios grandes, né? Gigantes, brigando com o mundo online. Mas a pandemia, eu acho que trouxe isso de uma forma muito forte, né? Mas as lojas de shopping não vão sobreviver, esses grandes shoppings, na verdade. Como é que você viu tudo isso na época? Como é que você vê isso hoje, uma média? Assim, na época as pessoas... eu escutei algumas pessoas falar, o shopping vai acabar, que o shopping vai isso e aquilo. Tranquilo. Quem conhece realmente shopping center, e tem uma frase que eu escutei no passado, o shopping center é como... ele vai se reinventando, né? Sim. Ele vai se adequando ao momento e tudo mais, né? Você vê que, assim, em 1985, né, quando foi construído o Norte Shopping, né, era uma área erma, perto de favela, inclusive algumas favelas estão ali, perto da Clabinha, aquela coisa toda. E, na época, a oportunidade foi botar um hipermercado Carrefour, que foi durante anos o maior venda da rede no mundo inteiro, né? Aí depois o Norte Shopping foi se consolidando, o Carrefour foi diminuindo, eles aproveitaram o espaço para rentabilizar melhor. E na pandemia, quando esses boatos vieram, o shopping vai acabar, aquela coisa toda, foi o shopping Highlander, pô. Ele vai lá se reinventar. Sem dúvida. E ele vai se reinventando, porque assim, se você pensar lá no passado, voltando no passado, porra, americano, né? Os 3 fatores para se implementar no shopping center? Localização, localização, localização. Ponto. Aí perguntar um pouco, qual o fator? Localização, localização. Se não tiver localização, não tem shopping center. Verdade. Pô, acabou. Então, assim, o que é? Mas localização, mas aí o cara vai ficar pensando no outro. Mas tem que ter isso, tem que ter localização. Pronto, resumiu tudo. Localização, localização, localização. Né? Localizei isso, localizei isso. Pronto. E aí você pensar nisso, o shopping também pela localização dele, é um grande centro de distribuição. Sem dúvida. Aí eu respondi a resposta da questão de sistemas hoje, de compra online, uma série de coisas. Que aí você vê o shopping se adequando. Hoje você pode entrar no site, numa empresa, vou fazer uma propaganda aqui, pode entrar na Animale, você tem as suas medidas todas, vai lá, a menina vai e faz a compra dela. Eu não quero ir ao shopping. Aí a Multiplan, eu acho que outras empresas têm aquele raio de 5 quilômetros, né? Eles fazem, sim. 5 quilômetros. Aí vai lá e entrega na tua casa. Não, um raio de 5 quilômetros. Eu não quero pagar esse a mais para vir entregar em casa. Eu vou passar aí, vou pegar, tem lá o local certinho, vai digitar um código, vai lá pegar. Ou o camarada da loja vai ficar no portão X para entregar a mercadoria para a pessoa, mediante comprovante e tudo mais. Sim. E aí o shopping, que é o shopping, se você for ver aí o downtown, né? Se você considerar uma mini cidade, né? Ele tem que oferecer todos os serviços para o consumidor dele,
Uma das características do shopping é a comodidade. Você traz um hub de soluções completa para o cliente. Aí o cara vai, porra, eu vou lá, eu vou ter que ir no correio, vou ter que ir no banco, vou ter que ir no... Exatamente. Tem tudo lá. E vou lanchar também, tem também. Vou no médico, aí vai o médico e vai descer. Isso aí. Enfim, e o shopping vai se adequando. Hoje o shopping, o perfil do shopping, através de compra online, essas coisas todas, tem a questão do experimento, né? O camarada, porra, né? Eu estava lendo uma estatística aí de compra, né? O shopping é mais compra por impulso, né? A mulher tem mais essa determinação de compra por impulso. O homem já vai direcionado já lá, a loja dele. Você gosta de comprar na loja tal, o cara já vai lá, já, pô, às vezes até já conhece o vendedor já sabe o que ele quer, enfim. E a mulher tem aquela coisa da composição do mix, né? Isso. Às vezes você faz a composição do mix, você bota feminino, calçado, joalheria, loja infanto-juvenil, bebê, aí volta tudo. E a mulher vai olhando as vitrines, às vezes passou por passou por dois, falou, pô, tem um sapatinho. Exatamente. Sandra tá olhando pra gente, viu? Tem um meme, tem um meme muito engraçado que eu já vi uma vez, que, por exemplo, é a diferença entre o homem e a mulher no shopping, né? Aí eles botam assim uma setinha, o homem entrando no shopping, aí vai uma seta direto na sapataria, por exemplo. Aí tem uma seta assim, aí a seta volta e ele vai embora. Aí a da mulher, ela entra no shopping, na porta de entrada, aí a seta começa a fazer assim, aí volta, vai pra lá, vai pra cá, aí vem pra cá, faz uma outra volta pra cima de novo, sobe o segundo andar, volta, não sei o que, aí sai. É isso mesmo, Sandro? E pior é o seguinte, né? E pior é que a mulher tem a memória fotográfica, que ela tá rodando uns isso, ela se lembra da linha, que ela, porra, queria lá e com um precinho bom. Isso. Ela tá rodando shopping, ela, porra, peraí que eu vou dar um pulinho na loja ali embaixo, aí eu vi uma sandalinha lá e vai lá ver a sandalinha. Então, aí eu falo que além disso, viu? Ela viu a sandalinha, mas ela já pensou no brinco que ela vai usar na maquiagem, na roupa e todos os detalhes. Tem que combinar. Onde ela vai combinar. Onde ela vai combinar aquela sandalinha dela, já sabe tudo. Exatamente. Sabe tudo. Exato, é isso mesmo. E assim, é claro, pô, sem dúvida nenhuma. Eu digo, tava conversando com minha filha tá viajando aí, ela tá fazendo uma pós lá em Portugal, agora tirou o períodozinho que ela volta agora em setembro, aí foi pra Itália, cara, não conhecia Itália, tá passeando pela Itália, ela tá encantada com a Itália, foi, porra, você vai adorar, porra, vai se apaixonar pela Itália, não deu outra, tá apaixonado pela Itália. E nós estávamos conversando sobre isso, né? No outro dia, batendo papo, ela falando algumas coisas, a gente ficava no telefone um tempão. E eu falei, né? A mulher, assim, manda a mulher, a concepção da mulher é para isso, né? A mulher cria o homem, a mulher, pô, tem conduz um homem 9 meses na barriga, o homem ser, né? E tem essa coisa da emoção, de cuidar da casa. A mulher tá no trabalho. Ela tá pensando, pô, vou chegar em casa, pode ter empregada, pode ficar sozinha, tá pensando, pô, vou chegar em casa, pô, tem que ver isso assim, tem que não sei o quê, tem que o Joãozinho tem que fazer o trabalho de casa, que nós temos um filho também, ela tem o João dela, eu tenho o meu João, né? Sim. Enfim, nós às vezes nós estamos falando sobre isso, a dificuldade dela lá com o filho dela e o meu João também, né? E aí ela fica falando lá do marido, do Marcelo, né? De como ele conduz, como ela conduz, enfim, eu vejo assim, os casais são muito parecidos, né? E eu falando com a Amanda, eu falei, pô, Amanda, caramba, a mulher é um ser espetacular, né? Foi concebido por Deus para fazer a gestão do homem, que senão o homem está roubado, né? Você vê casa de homem e casa de mulher, é totalmente diferente, né? Quando chega na casa do homem, o cara tá lá, a casa desarrumada, tá não sei o quê. É verdade. E se a mulher chega, ela já quer pegar a almofada, já botar no lado, faz não sei o quê, e aquilo ali não tá bom, aquele quadro ali. Impressionante. Né? É impressionante, é dela mesmo. E eu acho que já mudou no ambiente. eu acho que as mulheres vão dominar o mundo daqui a pouco, né? Nós vamos ficar em casa, pô, cuidando da criança. Tomara. Talvez não cuide bem. Vai ficar no celular e esquece da criança. Mas a história do shopping é essa, ele vai se reinventando. Hoje você, além de
dessa pequena cidade, né, onde você tem aí as operações, né, para que possa atrair seu público consumidor, né? Que o público é muito exigente. O cara vai lá no shopping, procurou uma operação e não tem. Aí aquilo que ele não tem, ele já propaga já para umas 10 pessoas. Ah, não, fui lá, não tem. Ah, fui lá procurar não sei o que, não tem. Pô, aquele shopping é uma boa para voltar para o outro ali, pô, que isso aqui não tem. Notícia ruim corre bem mais rápido. Né? Então, quando você consegue equacionar esse shopping, oferecer os serviços básicos, né, através de pesquisa, através de conhecimento, né, o desenvolvimento do shopping requer você conhecer os hábitos e costumes da população no entorno ali, que é a sua área primária e secundária. Se você satisfaz sua área primária, secundária e terciária ali, é óbvio que qualquer um que vier de qualquer lugar vai estar ali dentro daquele que os hábitos e costumes das pessoas são muito parecidos, né? Difere às vezes de região, é claro. O shopping na Baixada Fluminense tem uma característica, o shopping na Zona Sul tem outra, sim, né? Sim. Enfim, mas os hábitos e costumes são muito semelhantes. E eu vejo hoje aí, o emprego da tecnologia veio somar a beça com o shopping, pô, que maravilha, né? Hoje você pode identificar seu cliente, você pode interagir com o seu cliente, você pode oferecer descontos para o seu cliente, você pode monitorar o seu cliente dentro do shopping, né? Que tem essa questão também, né? Quando você faz o planejamento de desenvolvimento do shopping center, você separa o seu público e faz ele andar dentro do shopping como você quer. Isso é muito bacana na hora do planejamento do shopping center. Vou te dar um exemplo aqui, pô. O Barra Shopping, antes de ter eu ia falar New York, não. Aqui o Village. O Village Mall. Você entrava no Barra Shopping, você tinha a área, ainda tem ainda, né? De grifes, né? Área nobre. Área nobre, de grifes, restaurantes e tudo mais. Então ali é uma separação de público sem você perceber, ninguém ficou ofendido. Porque o cara que não tem condições de comprar naquelas grifes, ele vai até ali, olha, isso aqui vamos para cá, vamos para lá. E os outros tantos vão parar perto ali de estacionamento próximo, aquela coisa toda. E você está criando essa ambientação do shopping sem ofender ninguém. Você já enxerga esses fatores, Mamed, como se você já estivesse prevendo o futuro do shopping center? Acho que o futuro do shopping center ele ainda tem assim, muita coisa a desenvolver ainda, né? Pelas ferramentas que você está tendo aí, inteligência artificial, uma série de coisas. Mas tem uma coisa que não vai mudar, né? O ser humano ele precisa dessa relação de contato físico, essa física, exatamente. De estar frequentando, e são características de cada um de nós. Eu tive conversando no passado, né, com um camarada que era dono de salão, não vou falar o nome de salão, né, mas estava dono de salão, e ele falando para mim, olha, o perfil do meu salão na Baixada Fluminense é um, na Zona Sul é outro. Sim. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, o perfil do meu salão na Baixada tem que ter vitrine, assim. Vitrine. Tá. Né? Eu falei, então, continuo entendendo. Ele falou, porque a menina que está fazendo o cabelo, está lá dentro do salão, né? Ela tá olhando ali, tá lá no corredor, e aí passa uma amiga dela lá, oi, não sei o quê. Eu te vi lá dentro mesmo. Te vi lá dentro do salão tal, pô, ela tava fazendo a unha, não sei o quê, fui lá, sempre por lá, não sei o quê. E quando você vai para uma outra região, o cara tem que ter tem que ter uma descrição, né? Que ela quer ficar ali no ambiente dela, não precisa. São características, né? Características para essa alimentação. Ou seja, a gente está falando de uma mesma empresa, mesmas políticas, mesmos procedimentos, mesmos produtos, mesmos serviços, mas com características diferentes. Comportamento diferente. O falecido Zé Vaz, ele tinha aquele combo da Taco, né, no passado, né? Calça jeans 19, vou lá no passado mesmo, R$19,90 calça jeans. Da época do Marcos. Da minha. Era o combo da calça jeans, né? Era a calça jeans. Aí o cara entrava, fazia as compras dele, né? Eu vou falar de número exato, né? R$100. Aí o cara comprava a calça jeans, tinha promoção na blusa, não sei o quê, e tinha uma meiazinha que custava R$3. Mas a meia, o markup dela era altíssimo. Aí tudo dá R$100. Aí o cara não quer levar uma meiazinha, porque completa R$100. Aí você vai falar que não quer levar? Não, bota aí, eu levo.
Era como o McDonald's faz, né? O cara bota mais R$ 1, né, na época, né? E compra um saquinho de batata maior, que vem mais 5, 6 batatas. Isso. Mas aquilo ali representa 20% do... Claro. do Você faturamento do vai negócio. acumulando um cliente, Vai 2, 3, 4. Então, eu acho que o shopping, né? Ele aprendeu, se profissionalizou, né? Tem histórias, né? No Rio Grande do Sul, quando fizeram lá o Shopping Guatemi, né? E era engraçado que aí tem um aluguel percentual, tem um aluguel mínimo mensal e um aluguel percentual. Sim. E aí o lojista na época, bate, que negócio é esse aqui de 7%, não sei o quê. Aí o cara falou, não, isso é o aluguel percentual, explicar o sujeito a fórmula do aluguel percentual. Bate, que eu não vou pagar esse negócio. Nem minha mulher sabe quanto eu ganho, cara. Você quer saber? Então tem essas coisas assim que são assim, de shopping sendo do dia a dia, né? E o shopping é aquela coisa, não adianta. O cara pode falar do que for, mas o cara quer ir ao shopping. A mulher quer ir ao shopping. A família, né? Pai, mãe, 2 filhos, né? Quem tem filho pequeno ou teve filho pequeno sabe, pô. As crianças querem ir para o parquinho do shopping, querem comer um hambúrguer, querem fazer e o pai e a mãe também quer sair para poder o moleque gastar o moleque para chegar cansado. em casa, para voltar para casa, para pelo menos ter um horáriozinho que ele fique à vontade com a esposa, né? Senão não dá certo. Bota o menino em casa de festa lá, negócio. Inclusive Play Store. Isso assim, é uma evolução. Hoje tem o parquinho lá que guarda a criança, faz aquela coisa toda, e o pai e a mãe deixam ela ali. Que guarda a criança é ótimo. Inclusive, aguardem que vamos ter convidados em relação a isso. Aguardem. Mas assim, o guarda-criança, né? Deixa a criança lá, tem os monitorezinhos, e você vai fazer o que você tem que fazer na hora exata, você vai lá e busca teu filho. Exato. Futuramente, nós estamos estudando sobre isso, vai ter lá o Clube do Totó. Isso. Olha o Clube do Totó aí, dentro. O Clube do Totó, um clube pet, aonde eu estava lendo, foi ontem, né? Aí estava à noite, né? Depois do Flamengo ter perdido a classificação dele, né? Tava bem contente, né? Para dizer, tava chateado da vida. E aí eu peguei lá, eu tava pesquisando, lendo, e aí tava falando sobre os cães, né? Cães, gato, qualquer um. É que entra no processo de depressão, pô. Sim. Quando você sai de casa, deixa seu pet lá na casa e vai embora, né? Ele entra no processo de depressãozinha, ele fica pelos cantinhos, esperando o momento de você voltar. Exato. É por isso que o cão, quando você volta, ele faz aquela festa enorme, aquela coisa toda. Já fizeram uma experiência, né? Com o homem e com a mulher, com o homem e com o cão, né? Sabe a experiência que foi feita, né? Diga. Para saber quem gostava mais, se era o cão ou se era a mulher do camarada, né? Aí trancaram os dois no porta-mala do carro. Sim. Aí quando abriu, essa é boa. o cão pulou toda a e a mulher não precisa parar. Né? Essa parte tá cheia de mulher. Pula. Patrícia, pode pular. Mas o shopping resumindo assim, né? O shopping é mutante. O shopping vai se readequando. Hábitos e costumes das pessoas. Pode falar hoje, né? O mundo mudou, o mundo é moderno. O homem e a mulher, eles amam da mesma forma os sentimentos. Da forma de que foi criada, pode ser que hoje, pelo o telefone, pelo Google, qualquer outro sistema que ele usa, ele fica mais atualizado dos movimentos do que estão acontecendo no mundo, né? No entorno dele ali. Se ele pesquisar, ele tem mais poder de conhecimento, né? Dos assuntos, né? Se ele quiser realmente fazer a pesquisa. Mas tem coisas que não adianta, né? Você tem essa necessidade de convívio, né? Tanto é que existe uma pesquisa em Harvard já há não sei quantos anos, já há 100 e poucos anos, né? Que pega o camarada pequenininho e vem até 80 e poucos anos, né? E aí, o que a pesquisa quer mostrar com isso? Que é o estado do sujeito que faz ele viver mais, né? Porque tem o cara que é obeso, tem o cara que é magrinho, tem o cara que é atleta, tem o cara... Mas é o estado emocional dele, né? O cara ter os amigos dele, a convivência, ter a família, tem uma série de coisas, são esse conjunto de coisas que faz com que o cara consiga viver mais, né? Comprovado pela ciência, comprovado por pesquisas e tudo mais. Então, o shopping resgata isso
do sujeito, né? Ou seja, o shopping, ele cada vez mais ele precisa se adaptar às necessidades do ser humano. Ou seja, o ser humano precisa encontrar em um ambiente de shopping center algo que o satisfaça, algo que o complete, né? Isso. Algo que traga para si próprio E oferecer uma experiência, né? Eu acho exatamente, que é é uma experiência de verdade, tudo, é dele, verdade. dele vivenciar coisas positivas ali. O shopping surpreende, né? Tem que surpreender constantemente, né? Você vê que existe hoje aí, em alguns lugares aí, a participação do público em determinadas épocas, né? Com cantoria, com participação ativa de determinados eventos, né? Você vê que, por exemplo, no Costumes, né? O shopping lá do Rio Grande, do Santa Catarina, o Beira-Mar Shopping, né? Ele sempre no Natal, ele inaugura, acho que 2 meses antes, o local de exposição dele, né? Então ele faz lá um evento realmente natalino, com orquestra, com personagem e tudo mais, e pessoas, naquela época, né? Não sei agora, mas deve continuar. Saem do interior para ir lá, para ficar lá. É um evento, né? É um evento, Sim. para assistir lá um coral natalino, para assistir um evento, para assistir. Então, é isso que atrai, essa experiência que atrai, né? É como se você fosse sair de casa para ir a um teatro. A mesma coisa do cinema, né? Pô, tem hoje aí, tem plataforma, tem tudo. E você Mas a falou- emoção é diferente. Totalmente. E você Totalmente diferente. fala, né? É diferente de você assistir um filme em casa e a pipoquinha do cinema, não é? Pô, Eu falo, olha, diferente, é uma experiência que eu falo Verdade. impressionante, né? Diferente. Agora, Mamed, falando um pouquinho assim, até um pouco para os nossos clientes, né, que a gente faz todo esse trabalho de formatação de franquias, a parte de expansão, né? E muita gente, eles vêm com aquela, eu falo que a ansiedade muitas vezes, eu quero colocar num shopping porque a gente tem ali posicionamento, visibilidade. O que você recomenda, né, como um dono mesmo de falar de shopping center, aí um investidor nesse segmento, o que é importante que ele avalie um pouco, ele sinta um pouco, até para ele se dar bem ali, né? Isso é importante, porque a gente prepara, estrutura e aí vai fazer o trabalho de expansão. Como é que você vê isso para ele entrar num shopping? Eu acho que é legal um pouquinho da tua experiência aí nesse sentido. O que eu vejo caminho de um novo empreendedor, né, é através de franquia, né? Ele é um hub para ele ali de coisas que já foram testadas, né? Funcionam, né? E a probabilidade dele dar errado, né? Ou perder o dinheiro dele, existe a possibilidade, mas é mínima, né? Porque ele tem toda uma estrutura já que foi criada para ele operar ali, toda uma dinâmica de testes, de uma série de outros fatores para o camarada operar. Então eu vejo assim, no passado as pessoas se aventuravam, né? Montavam uma operação, ia botar. Eu tive um restaurante chamado Salsa Grill, né? Já tive o Bom Grillé, já tive o Patrone, né? Eu falei, vou me aventurar, vou abrir aqui uma franquia, né? Pra ter uma receitazinha extra, aquela coisa toda. Já tive a loja da TIM. E como não era o meu perfil, né, principal, eu não dava atenção devida para a operação. Isso é importante. Isso é bem importante. Não dava atenção devida para a operação. Então, assim, e aí voltando lá no passado, em 2002, eu acho, 2002 ou 2000, eu fui convidado pelo Geraldo Aragão, que é o proprietário hoje do Rio Office Mall aqui em Jacarepaguá. E aí ele, vamos para cá para a gente conversar, não sei o quê. Eu fui para lá. E cheguei lá, era um evento que estava tendo dentro do shopping, né? Porque o shopping tinha sido vendido, né? E ele estava, na época, ali estruturando, né? Para assumir lá o empreendimento. E eles queriam saber o que tinham que fazer para o shopping funcionar, né? Cada um com a cabeça, cada um com... Enfim. Né? E fui surpreendido. Quando eu cheguei, estava um evento acontecendo no cinema. E ele, não, traz uma média para cá. Eu sentei na mesa e, uma média, não sei o quê, trabalho com shopping, vai dar aqui uma orientação. Eu falei, não era isso. Não era isso, né? Mas tá ok, tô aqui. E aí eu falei para todo mundo, tinha a profissão, um dentista, outro engenheiro, outro não sei o quê, outro abriu para a esposa, outro para não sei o quê. Eu falei, principal,
quer ser varejista, então você tem que ter dedicação. Com certeza. É o que você... Pô, não adianta você ser engenheiro. Eu sou engenheiro, sou bem-sucedido. Aí tem um dinheiro sobrando, vou abrir um... E aí não dá atenção para o teu negócio. Então se especializa para ser um empresário do varejo. Porque o André Pivetti, que é o dono meu amigo, porra, gosto dele pra caramba, toda hora tá dando dica de varejo. Agora no Instagram, acompanho ele, enfim. E contou a história dele, ele fez um evento com a gente na revista Malls, né? Eu vou falar um pouquinho dessa estrutura da nossa empresa hoje também. Nós temos que sair nessa revista aí. Essa revista é verdade. Essa é boa. Olha, Sandra, vou deixar com a responsabilidade sobre você. Essa é boa. E o André tá falando, pô, ele acorda de manhã e vai apagando incêndio até a hora que ele dorme, todos os dias. Quem não estiver disposto a fazer isso, né, não entra no varejo. Agora, é lucrativo pra caramba. Né? Se o cara souber operar o varejo, souber seguir as regrinhas, se especializar, né? Antigamente, o cara entrava, não tinha uma estrutura financeira, não tinha uma estrutura tributária, né? O cara tinha um contador que, às vezes, mal formado, né? Dava consultoria para ele, assessoria para ele, para pagar lá os negócios dele, né? E, às vezes, muitos deles obtinham faturamento porque não tinha fiscalização e os caras sobreviviam. Né? Agora não, hoje a coisa é toda controlada. Então o cara tem que ser profissional de varejo. O cara quer entrar no varejo, tem que ser profissional no varejo. Resumo, ele tem que vender. Vender. E hoje, assim. Profissionalizar o negócio. E hoje, qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho para o cara entrar nesse segmento de varejo? Pô, pega uma franquia, pô. Ou faz a sua franquia, ou faz a sua franquia. Mas aí, para fazer a franquia, o cara tem que ter a estrutura de profissionais. Isso. Né? Tem que contratar os profissionais para fazer a franquia. Legal. Porque não adianta. Eu, trabalho no mercado um tempo enorme. Já construí pra caramba. Não sou engenheiro. Já construí, já participei, já construí prédio, já construí casa, já fiz isso, já fiz obra dentro de casa, conheço. Um bombeiro não me atrapalha hoje. Né? Enfim, um pintor não vai me... Mas eu não sou profissional do assunto. Sim. Mas eu entendo. Então, porque eu vou fazer uma casa hoje, eu vou ter que contratar o quê? Um arquiteto, os projetos complementares, tudo mais. Mas mesmo você não sabe fazer? Eu falei, até sei, posso contratar um mestre de obra, um pedreiro, coisa e tal, vou fazer. Mas aí eu errei, e aí eu faço o quê? Desmancho, vou fazer de novo, vou ficar consertando a casa. Melhor contratar um profissional. Então, o aconselhamento é esse, contrata um profissional. Contrata, isso aí, fazendo mexer. Contrata um profissional. Aqui, ó, na tela. Existe possibilidade da coisa não caminhar? São vertentes, né? Existe possibilidade. O cara é profissional, vai te indicar o melhor caminho a seguir. Mas você tem que ter disciplina também e se dedicar ao negócio. Senão não adianta. Eu fiz, o cara me explicou, mas, mas como é que tu fez? Não, eu deixei lá o gerente lá, tomando conta, o gerente, esquece. Tem ditados antigos, né? Barriga no balcão, o olho do dono que engorda. Calça branca. Calça branca. Agora, aí você, depois já tô com a rede, né? E aí o Roberto da Ínega, né? Como é que você consegue... Depois da 9ª loja, aí você consegue ganhar dinheiro. Né? Porque você pega o teu produto, às vezes não vende bem aqui, você passa para outra, característica do produto, vai migrando, vai fazendo liquidação, tu aprende varejo. Depois da 9ª loja, você começa a ganhar dinheiro. Né? Bacana, o cara tinha a Ínega, né? Trabalhou 200 anos, tinha fábrica, todo mundo conhecia a Ínega, é um cara que conhece de varejo. Então, não adianta o cara achar que também vai abrir 1 ou 2 lojas e ficar rico. O cara tem que ter a determinação dele e falar eu tô abrindo isso aqui, quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou chegar a tantas lojas. Aí o cara daqui a um pouco tá ganhando dinheiro. Mas o varejo é apaixonante. Eu falei uma frase, né, no outro dia, né? No outro dia não, antes, né, da nossa participação, né, de shopping center, né? Shopping center é uma seita, né? Ou você aceita ou não aceita. Estou reproduzindo lá o Eduardo Carlier. Essa vai ficar registrada. Um trocadilhozinho, mas você aceita que tem que ter dedicação, tem que ter conhecer,
tem que participar, tem que fazer congressos, participar de seminários, enfim, tem que todo respirar negócio isso. assim, né? Né? Conhecimento, Todo o buscar, negócio. né? Poxa. Óbvio que o que difere uma pessoa da outra é a disciplina e a dedicação dela. Legal. Né? Se a pessoa tiver dedicação e disciplina e querer aprender aquilo mesmo, aí a pessoa é o que difere os profissionais também, né? Você vê, o cara entra na mesma faculdade de medicina, tem os mesmos professores, aí porra, vira celebridade e o outro vira um médico de consultório que vai ficar ali a vida dele toda ali, não tem. E aí é de pessoa para pessoa, né, cara? Então é difícil. Revista AM Malls. Então, Você quer mandar um abraço pro Edinho aí, né? Que ele, enfim. Edinho, Essa revista é boa, essa revista é boa. Edinho é meu irmão. É. Então, o momento do grupo hoje, o grupo AM Malls, nós temos uma construtora, a MPM, que está dentro de um processo também aí com um fundo. Dentro da MPM, nós usamos bastante tecnologia. Legal. E sustentabilidade em cima dos projetos nossos, né? Todos eles. A vocação é olhar tecnologia e sustentabilidade, né? Criar projetos sustentáveis e usando bastante tecnologia que difere um pouquinho no preço final, mas dá uma amplitude assim para as pessoas que vão participar, as pessoas que vão comprar os produtos da construtora, assim, enorme. E aí nós criamos aí um ecossistema, né, que atende tanto a empresa como a terceiros. Nós temos uma empresa de parqueamento, nós temos uma empresa de seguros, chamada AM Seguros. Nós temos uma empresa de turismo, Legal. que aproveita o mailing todo disponibilizado para a gente poder trabalhar e oferecer pacotes com valores menores, né? E a gente pode oferecer tanto para as outras empresas de shopping center como trabalhar o nosso mailing ali, né? Que nós vamos oferecer condições melhores do que o mercado oferece. E nós temos a revista Malls, né? Então, falei tecnologia, sustentabilidade. Ajuda aí, Sandra. Ajuda aí. E a revista, né? E a revista foi um instrumento que é um projeto do jornalista Edinho, nosso irmão, né? Que eu analisei, eu falei, pô, acho que bacana isso, né? Além de divulgar o nome, tornar o nosso nome mais conhecido, né, no mercado, tem esse perfil de entrevistar as celebridades, né, os Legal. grandes empresários, e mostrar o outro lado dele, o lado humano dele, o lado da conquista, o que ele galgou para chegar até aquela posição dele. Entrevistamos o Samir, lá da XP. Legal. Entrevistamos na penúltima edição o André da First Class. O André, a história do cara é assim, pô, meu irmão, meu brother, bacana. Ele foi lavador de carro em São Paulo, entendeu? Teve o sonho dele, foi lá se dedicar ao sonho dele, foi embora. Eu ainda tenho que perguntar ao André, eu acho que a primeira loja dele foi lá no Guatemi, da Teodoro da Silva. Eu acho. Tá. Né, que ele queria uma oportunidade, coisa e tal, e a gente estava fazendo shopping na época lá, e ele colocou lá do Loren na época, né? Não sei se é lá. Quero perguntar isso para Chama o ele. André para um podcast aqui, a gente não, conversa aí. Conversa com o André O aqui. próximo convidado é você aqui, cara. Já está. Tô te convidando, tô te intimando. Te intimando. O Mamed convidou, mas já está oficialmente convidado. Tô te intimando aí para participar. Oi? Marcelo Carvalho, porra. Marcelo Carvalho, vou abrir um parênteses, né? Eu ia para Porto Alegre e a Ancar era sócia lá do Iguatemi Porto Alegre, né? E o Sérgio, o falecido Sérgio Carvalho, era um cara de 1,90 m, porra. Né? Então a postura dele em si só já botava respeito. Né? Eu não precisava falar mais nada, né? Só a postura dele. E ele era uma escola, né? Na hora do comitê ali, as decisões dele, o modo de enxergar as coisas, de decidir, né? Um líder nato, sem dúvida nenhuma, um líder nato. E eu ficava assim, ficava inspirado nele pra caramba, prestando atenção, uma curva de aprendizado também enorme. Foi sócio da Âncora, né? Com o Paul, fundaram a Âncora, depois Shopping Invest, tudo mais. E depois vieram os filhos, né? Marcelo, Marcos, Mariana, tudo mais. Eu fiquei mais em contato com o Marcelo, né? O Marcos também, um pouco, Mariana menos ainda.
E eu convidei o Marcos para fazer uma homenagem lá ao pai dele, na revista. Ele foi, falou da ANCAR, falou dos princípios, falou, enfim. Bacana. E aí depois disso, a última edição agora, nós tivemos lá Gerdau, né, como capa, o Vicunha, a Marilene Araújo, que é do Grupo Soma, né? Sim. Também participou também, contando a história um pouquinho. E agora a última edição veio com o Gerdau, o Vicunha e o Nabil Chebil, né? Bacana. E falando um pouco também do Luiz Antônio Seco, falando um pouco não, uma página dedicada ao Luiz Antônio Seco, é um ícone do varejo, Sim. né? Um ícone do varejo, o cara, porra, respira varejo na veia. Sentar com o Luiz Antônio também, tá convidado, Luiz, para fazer aqui um Convida a galera. Deixa que o Mamed convida, deixa que o Mamed convida. Um cara que é uma escola de varejo, né? Foi CEO da Mesbla, enfim. Pô, o cara respira varejo, tem não sei quantos anos no mercado de varejo, uma admiração enorme que eu tenho por ele. Contou a história do fundador da Pets, o CEO da Pets, né? Que foi palhaço, tá legal, a revista tá muito bacana. E a revista hoje está tomando um vulto assim enorme, eu vi que né? tá bem conhecida, hoje bastante seguidor, né? Passamos de 600 mil leitores. Nós temos uma correspondente na Itália, a Ana Cláudia Barbuda, né? Temos um também nos Estados Unidos que divulga lá. A Europa está com mais leitores em virtude lá da Ana Cláudia Barbuda, menos na América do Norte, mas assim, importante que aos pouquinhos a criação da revista MOLS, ela vai tomando o que foi planejado para ela, né? Assumir essa função e mostrar aí o outro lado do executivo que está ali, as dificuldades, a família, o cara que é o ser humano, enfim. E falando para ele. É o que o próprio Marcos fala, né? Atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. Tem. E aí o cara pode falar desse dinamismo, da disciplina, da determinação, do sacrifício que ele teve até para chegar àquele momento. E hoje, assim, para resumir, né, o Grupo M-Malls vive um momento muito bom. Né? Nós temos eu diria aí... que é extraordinário, né? Não, muito bom não. Ele é modesto. É extraordinário. Né? Nós temos aí 2 grandes negócios para concretizar, né? Que envolve a estrutura toda dos projetos da empresa, né? E eu falei para a Sandra, para o Luiz, para a nossa equipe lá, que muda substancialmente aí o grupo, né? Hoje o grupo vem galgando o espaço dele com dificuldades, né? Com resiliência, enfim, sobrevivendo, né? Nessa batalha que é gigante, né? Sim. Tá? Mas a gente tem a humildade suficiente para reconhecer a nossa posição hoje, mostrar o nosso conhecimento também. Em breve não tenho dúvidas sobre isso. Eu já tenho assim o descritivo todo assim desenhado já há algum tempo, olhando para trás, vendo o que acontece na gestão de shopping center, vendo o que eles estão fazendo, o que eles estão se aprimorando, aquela coisa toda, e pegando a experiência dos grandes líderes de mercado, né? Você vê a maneira de fazer gestão da Iguatemi, do Gereissati, da forma hoje, né, da fusão da Allos, né, com BR Malls, aquela coisa toda. Você vê como a Multiplan sempre tem os projetos assim engrandecidos, né, pela ousadia do Zé Isaac Pérez, arrojados. Você vê a forma da ANCAR tratar o negócio dela e a participação direta com os lojistas, né? Cada um com a sua responsabilidade. A lojista sabe a responsabilidade dele, tem que pagar o aluguel, tem que pagar as obrigações dele, e a ANCAR sabe dali. E aí tem outras coisas, que eu não vou dar o segredo aqui, a caminho das pedras do que eu penso, mas eu venho assistindo vídeos à beça de gestão de shopping lá fora, de atividades, aquela coisa toda de composição, esse trabalho direto com família. Tem uma série de coisas interessantes. E chegou o nosso momento, né?
E aí uma mensagem assim, final. Vamos fechar e a gente daqui a pouco está com reunião, mas olha, o papo aqui uma mensagem final que é importantíssima, né? Eu sou um cara temente a Deus, sou cristão à beça, né? Tenho um grupo de oração todo dia de manhã. E mando lá a homilia do padre, eu ouço a homilia primeiro do padre, depois eu mando para os meus amigos lá, fico lá um tempo, eu fico um tempo passando lá para as pessoas, olhando um a um, passando. Eu vejo lá no seu Instagram, olhando as mensagens as também. Mensagens, bacana. Tudo mais. Cara, tem o tempo de Deus. Né? Não adianta, pode se desesperar, pode planejar, pode fazer o que quiser. Porra, tempo de Deus, cara. Então, assim, tudo que está acontecendo, que vai acontecer com a gente hoje é o tempo de Deus. E aí eu fico olhando para trás, eu falo assim, tá para acontecer mesmo, porque hoje eu me sinto muito mais preparado, muito mais tranquilo, com as ideias, assim, muito mais bem formatadas, sabe? E aí tem algumas coisas que falam assim, Deus te preparou para fazer isso, entendeu? Deus te preparou para fazer isso. Então hoje eu tenho consciência hoje que eu estou assim, desse período todo, mais maduro, mais consciente, apesar de às vezes eu tento extrapolar um pouquinho, mas aí tem uma equipe, né, por trás, né? Só dá uma... Tem uma equipe por trás que fala, pessoal, não fazer isso não, assim. E a gente tem que respeitar, porque a empresa é uma empresa que a gente preza muito pela energia boa, né? Pelos fluidos bons, né? E a participação de ideias, né? Porque aí tem um Serrano, né? Falando assim da minha visão de agradecer a Deus todo dia, ter gratidão pelas bênçãos que recebo e tudo mais. E aí um aprendizado de varejo, né? Que o Paul colocava, a empresa hoje está preparada para receber qualquer pessoa. Né? E aí, nas nossas reuniões lá, em 1990 e pouco, o Paul falava o seguinte, a recepcionista é a porta de entrada. Então, a recepcionista, quando o cliente chega, ela, oi, tudo bem, bom dia, como vai o senhor, coisa e tal, não sei o quê, coisa e tal. Já aciona a senhora lá É uma equipe. Sim. Porra, já aciona a pessoa da aguinha do café, a pessoa já vem já oferecer água e café, tem as revistinhas ali para guardar um pouquinho. E, porra, é a história que eu resumo, né? Quando você chega em casa, abre o portão da sua casa e tal, os seus cachorrinhos lá que vão fazer uma festa, choram, brincam, aquela coisa toda. E é a forma que você tem que receber sempre as pessoas, né? Verdade. Tem que receber as pessoas com esse carinho, né? Para as pessoas se sentirem também seguras, né? Um pouco bacana, né? Que Sem energia dúvida. boa. Né? E a gente gosta de passar essa energia boa, essa coisa boa de estar ali com as pessoas, de a equipe brincar. Eu, brinco a beça com a minha equipe lá, né? E dentro do respeito, né? Eles brincam comigo também, mas sempre faltando isso, né? Que existe lá, um bom clima de trabalho. Mas é um clima maravilhoso e eu pretendo conquistar isso. Tô brincando, né? Eu ia falar aqui uma gracinha, mas quem ganha todo ano o prêmio de melhor empresa para se trabalhar é a Ancar, né? Você sabe disso, né? Ganhou agora esse ano de novo, melhor empresa para se trabalhar, considerar a melhor empresa para trabalhar. Eu vou lá, vou ficar no calcanhar deles daqui um pouco. As empresas, as empresas, as pessoas vão ter satisfação em trabalhar com o grupo MMOL, vão ter alegria, né? Porque com alegria você tem a criatividade. Isso a criatividade é fundamental. Tá? Quero agradecer a vocês a oportunidade. Se deixar, a gente vai ficar batendo papo aqui. Convidei já o Luiz Antônio C, convidei já o André Pivetti, enfim, tá? Vamos trazer a galera toda aqui, o podcast é seu aqui, aqui é um bom. papo para falar sobre empreendedorismo. Galera, olha só, foi fantástico o nosso bate-papo. Sim, foi. Uma experiência gigante. É um homem novo, mas parece que tem 150 anos aqui de experiência, né? Tô quase chegando lá. Não, muito mesmo. Na Rio Innovation Week, é verdade. A Rio Innovation Week vai ser dia 12/8. De 12 às 13 horas. Às 13 horas. Então, galera, eu queria agradecer a presença do Mamed aqui.
e Muito a legal. disponibilidade dele, né? E É. se você quiser saber mais assuntos, mais coisas, aí pode pedir no nosso canal, se inscreva lá, que vocês vão realmente, olha, tem muita novidade. E eu convido ele a voltar aqui de novo para Tem que ter a contar parte novidades dois. quando acontecer lá a parte 2. Tem Aí que você ter vai a parte falar o dois. sucesso Tem que ter a parte total dois. aqui. Vamos Não é lá. não? Vai ser bem divulgado. Mas, É isso aí. mas Oportunamente. aí já mostro os bastidores, né? Isso. Para chegar onde É nós isso aí. chegamos. Exatamente. Tá? Maravilha. Legal. Foi um prazer. Obrigado. Ahmed, obrigado, viu, Fred, cara? obrigado viu? pela presença. Obrigado.